Paz do Senhor, estamos começando mais um Talkback e hoje um dia muito especial com uma pessoa com uma bagagem enorme aqui para contar muitos detalhes da sua vida e muita experiência. Quem é essa, Melan? Nós estamos aqui com o privilégio hoje de conversar, conhecer mais e aprender com o pastor Gilvan Rodrigues, um dos maiores pregadores do nosso Brasil, pastor avivalista, né? Conhecido como pastor Bíblia, não é, pastor? A paz do Senhor, pastor Gilvan. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Já dei a paz do Senhor para os irmãos aqui. E eu estou aqui me sentindo privilegiado. Primeiro porque fui convidado para pregar nesse grande evento que a igreja está realizando e convidado para estar aqui, né, para bater um papo com os irmãos. E eu deixo vocês à vontade para perguntarem o que quiserem e eu estou pronto aqui para responder. Se eu não souber responder, aí vocês vão me perdoar, mas o que eu souber responder, eu vou responder. Vai saber, pastor, a gente é bem boazinha aqui, viu? Amém. Pastor, então vamos começar. Conte um pouquinho para nós como é que foi ele. O senhor deu uma pincelada ontem no culto, né? Como que foi o processo da sua conversão? O senhor se converteu já mais na idade mais adulta, né? Eu fui jogador profissional de futebol, né? E como jogador profissional de futebol, eu tinha muitas facilidades para aproveitar, vamos dizer assim, os prazeres do mundo, né? E eu vivi uma vida mundana, muito mundana, e aquela vida me levou ao fundo do poço. No auge da minha carreira, eu pensei em tirar a minha vida, porque eu vou dizer uma palavra aqui que eu acredito vai servir para muita gente. A gente se engana com o mundo. O mundo, ele é um inimigo em volta da pessoa. Muitos pensam que é amigo. O mundo, ele vai nos cercando, é como aquela cobra sucuri, e depois ela dá o golpe fatal, né? Assim é o mundo. E eu mergulhei no pecado. Tinha facilidades, mas cheguei a um ponto que fui no fundo do poço, desesperado. Tinha fama, tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. E a pessoa pode ter tudo na vida, mas se não tiver Jesus, então não tem nada. Eu costumo dizer que para a pessoa ser feliz, não precisa muita coisa. Precisa somente dessas coisas que eu vou falar. Primeiro, ter Jesus na sua vida. Servi-lo, ser fiel a ele. Depois ter, no caso do homem, uma esposa fiel, companheira, ajudadora. Não é uma mulher, porque mulher tem aí, né? É uma esposa, companheira, ajudadora, fiel, ter uma família estruturada, ter saúde. Pronto, isso aí faz a pessoa feliz. É verdade. Então eu tinha tudo que o dinheiro, a fama podia me dar. E eu, vou dizer assim, aproveitei. Mas chega um momento, como eu disse ontem naquele hino, que eu acho aquele hino a minha história, né? Não chega um momento que a pessoa não se satisfaz mais. O pecado, ele acaba, né, cansando a pessoa, desgastando, e você de repente se vê, né, assim, Um vazio enorme, né? vazio, sem chão. Aí eu me converti. Contei um pouco ontem como foi, né, que fraturei a perna no exercício da minha profissão, tive que ficar em casa muitos dias, que naquela época não era como hoje, a medicina. E duas moças crentes, irmãs de um rapaz que jogava comigo, que depois eu levei esse rapaz para a igreja, elas me levaram e eu levei o irmão dela. Que bênção. E me deram a Bíblia, me deram um livro de Billy Graham, e eu dentro de casa, né, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler aquele livro, e o resultado, fui para a igreja, e quando eu me converti eu tinha 22 anos de idade. Graças a Deus. Me arrependo porque eu poderia ter aceitado Jesus antes, teria evitado muitas coisas ruins na minha vida, mas graças a Deus, né, ele teve misericórdia de mim e me concedeu a oportunidade de ter um encontro com Jesus que mudou completamente a minha vida. Glória a Deus. E como que o senhor encontrou essa auxiliadora? Onde que foi que o senhor encontrou essa esposa? A minha esposa, ela
diz assim, eu só não nasci no templo porque não tinha parteira, mas ela é crente desde criança. Aos 12 anos de idade, ela já era professora de escola dominical. Ela fundou o conjunto de crianças, de adolescentes, de jovens, na Assembleia de Deus. E quando eu me converti e fiquei na congregacional. Como eu falei ontem, a Assembleia de Deus não me aceitou porque eu era jogador profissional de futebol. Naquele tempo era muito duro. E depois eu a conheci numa congregação da igreja congregacional. Ela cantava no conjunto de jovens e esse conjunto foi convidado para cantar nessa congregação e eu era um dos auxiliares dessa congregação. E aí eu estava lá e vou dizer porque ela foi que me disse depois, quando ela me viu, aí disse para as amigas dela, né? Ela não tinha namorado. Aí disse, é um rapaz daquele que eu gostaria de casar. Aí, não por coincidência, porque Deus não opera na área da coincidência, Deus opera na área da providência. Aí eu, na igreja congregacional, tinha um coral muito bom e cantava aquele assim, um nome que me faz amar. E eu tinha vontade de aprender esse hino. Aí quando terminou o culto, né, antes dela sair, aí eu ouvi uma voz cantando esse hino. Aí quando eu olhei era ela. Não a conhecia. Aí eu digo, eu vou pedir a cópia desse hino a essa moça. Aí fui lá. Eu digo, você poderia me dar uma cópia desse hino? Aí ela disse, toma essa aqui. E depois ela me disse que tinha pego aquela cópia quando saíram para o culto. Veja as coisas de Deus, né? Uhum. Como Deus trabalha. Aí eu peguei aquela cópia e meu irmão era da Assembleia de Deus. Aí eu disse para ele, rapaz, eu conheci uma moça na Assembleia de Deus, né? Aí falei o nome dela, é Enaura. Aquela moça é uma bênção. Ela, quando recita na igreja, o fogo. Aí fez muitos elogios a ela. Aí eu fiquei interessado, né? Uhum. Aí um dia eu vou lá na Assembleia de Deus. Aí fui. Aí quando eu cheguei, eu experiente do mundo, né? Sim. Eu digo, se ela olhar para mim e vier falar comigo, é que ela quer alguma coisa comigo. Não deu outra. Terminou o culto, ela veio falar comigo e tal, e a gente conversou, mas não falamos em namoro. E eu já pregava naquela época, né? Aí eu convidei para ela ir na igreja congregacional onde eu ia pregar, Uhum. domingo. Ela foi, levou as amigas dela. Aí, quando terminou o culto, eu digo, onde é que você mora? Ela morava até perto dessa igreja. Aí eu digo, eu vou levar você em casa. Aí nós fomos conversando, né? Chegamos lá, as amigas foram para casa, eu fiquei com ela no portão conversando. E eu ainda era jogador de futebol. Eu estava de férias, eu jogava no Esporte Clube do Recife. Uhum. Aí ficamos conversando, mas não tocamos em namoro. Aí, quando eu voltei para o Recife, aí eu orei a Deus, pedindo a Deus que me desse uma esposa, uma companheira, uma ajuda. Que disse, mas assim, para Deus, eu quero que seja crente pelo menos igual a mim. Eu não quero um peso para eu carregar. Quero Quando o senhor se converteu, o senhor ficou bem crente já, porque tem gente crente. que se converte e fica Não, ali, era né? crente. Eu acho que era mais crente do que hoje. Novo convertido, né? Aí vim do mundão, mas foi uma coisa tremenda na minha vida. Aí, quando eu cheguei no Recife, eu orei a Deus assim, né? Senhor, e aquela moça? Aí eu digo, Senhor, eu não faço adivinhação com a palavra de Deus, mas eu sei que Deus fala. Quando você pede, Senhor, você está numa situação que precisa de uma resposta, você pode dizer, Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui, fala comigo. E Deus fala. Aí eu disse, Senhor, aquela moça, eu gostei tanto do jeito dela, fala para mim agora. Aí quando eu abri, fui lá e acho que é Eclesiastes, né? Que diz que é melhor ser dois do que um. Aí eu fui e escrevi uma carta para ela. Naquele tempo era carta, não tinha telefone assim. Aí na carta eu mandei dizer, olha, simpatizei muito com você. Se você não tem namorado e simpatizou comigo, eu posso considerar você, a partir de agora, minha namorada? Aí ela respondeu, dizendo que sim. Aí, com poucos dias, eu, né, rescindi contrato com o esporte. Tinha uma proposta do Flamengo do Rio, mas eu não aceitei.
o Sport queria renovar meu contrato, eu não quis, aí voltei, né, para Campina Grande, a nossa cidade. E aí fui lá na casa dela, aí começamos o namoro, né, em 1967. Aí daí, com pouco tempo, noivamos, casamos, e como eu disse, eu falei ontem à noite, se eu não me engano, no dia 20 de dezembro agora, completamos 56 anos de casados. Foi uma coisa de Deus. Eu agradeço a Deus todo dia pela esposa que eu tenho. Depois da minha salvação, foi a maior bênção que eu recebi. Glória a Deus. E ela, na igreja, foi dirigente de círculo de oração, ela prega, né? E ela foi coordenadora de círculo de oração. Só deixou depois que meus filhos casaram, cada um foi para o seu lugar. E aí ela passou a viajar comigo. Ela viaja bastante comigo e prega, e o povo gosta muito dela. Que bom. E eu espero voltar aqui um dia com ela. Trazer ela, amém. Pastor, e assim, o que o senhor tem de conselho para dar? Porque nós estamos vendo uma geração de relacionamentos muito líquidos, né, rasos. Assim, o pessoal casa e por qualquer motivo já querem se separar, os jovens não têm uma estabilidade, principalmente, né, eles têm casado e com 3 anos ali já, não estou feliz. O que o senhor tem de conselho para dar? Porque são 55 anos de casado? 56. 56 anos, né? O que acontece hoje é o seguinte, muita gente que eu digo são jovens, né? Vão mais pela atração física, pela beleza do rapaz, a beleza da moça, né? Sim. Eu fui, na época, né, que eu era do mundo, e eu acho que por isso é que eu fui muito mudando, eu fui considerado um dos 10 rapazes mais bonitos da cidade onde eu morava, Campina Grande, que é uma cidade com 500 mil habitantes. Hoje eu sou coroa, né? Mas naquele tempo o pessoal, né, me elegeram um dos 10 mais bonitos de lá. Mas... E é tanto que quando eu me converti, aí fui para a igreja, quando eu cheguei na igreja, a gente sabe, né, que a igreja... Tinha um monte de moça querendo namorar. Muita moça que quer... Ainda é assim, pastor, na igreja. Tá difícil, rapaz. Tem uns que estão no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Aí quando eu cheguei na igreja, foi assim, ó. Eu não tinha assim, a barrigona, não tinha cabeça. Era novo, 22 anos de idade, atleta, né? Aí, mas eu não quis. Várias quiseram namorar comigo e eu fiquei orando a Deus. Senhor, eu estou vindo do mundo, eu sei o que é o mundo, eu sei o que é mulher. E eu não quero uma mulher, eu quero uma esposa, uma companheira, e que seja crente pelo menos o quanto eu sou. Aí, né? E hoje o que acontece? Muito, às vezes pelo interesse, né? Procura uma pessoa que o pai é o empresário, por esse lado aí, né? E como eu falei ontem, e outros por paixão. E eu disse ontem, né? E vou repetir aqui, que a paixão é uma coisa que ela dá e passa, né? Aí quando muitos casam por esse motivo que eu estou falando, aí com poucos dias eu procuro o pastor da igreja, pastor, eu estou me divorciando. Às vezes ou a moça ou o rapaz, né? Por quê? Porque casaram por isso que eu disse, interesse financeiro, atração física, paixão. Aí não vai dar fora da vontade de Deus, porque quando a gente casa dentro da vontade de Deus, a pessoa com quem a gente casa, eu digo no meu caso, a gente olha, eu olho para minha esposa hoje, ela tem 76 anos de idade. Eu sou mais velho que ela, 5 anos. Eu acho ela hoje mais bonita do que quando eu casei com ela. Entendeu? Se eu sair de casa 10 vezes ela não puder sair comigo, eu abraço ela e beijo ela. Eu não saio de casa sem beijá-la. Entendeu? A gente... Carinho é importante, né? De manhã cedo a gente já se abraça. É o amor que, em vez de diminuir, que o amor não diminui, ele só faz crescer. Entendeu? Então eu sou uma pessoa muito feliz no casamento. Agora, por quê? Porque também eu orei. Eu me lembro que uma vez, antes de eu conhecer ela, eu orei a Deus e pedi a Deus uma esposa, uma companheira, do que eu acabei de falar aqui. Aí abri a Bíblia, me lembro, fui lá no Salmo, não me lembro o Salmo agora. Espera no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Que oportunidade eu tive muitas para namorar, mas eu não quis. Eu queria era casar, ter uma família, e graças a Deus, Deus me deu uma família ajustada. Que bênção. Glória a Deus. E a questão do ministério já iniciou com essa chama que o senhor aceitou Jesus, o primeiro amor, já queria falar do amor de Deus? Como que foi o ministério, o chamado? Como que o senhor entendeu que precisava proclamar o evangelho para que todos conhecessem esse amor? Essa pergunta é muito interessante, muito boa. Primeiro, quando me converti, eu era uma pessoa tímida nesse campo aí, né? Eu ia para os cultos ao ar livre da igreja e quando na véspera anunciava fulano de tal vai pregar e o culto vai ser em tal lugar, eu não perdia, eu ia. E quando eu olhava lá para o pessoal lá, vamos dizer assim, no púlpito, e eu não vi o pregador, eu ficava me escondendo atrás dos irmãos para não me chamarem. Eu tinha medo. Me lembro que uma vez era dia de finados, aí fizeram um culto no cemitério. Aí quando estava terminando o culto, o irmão disse, agora o nosso irmão Gilvan, ele vai fazer oração. Quando fecharam os olhos, eu fui lá e disse, irmão, eu não sei orar não. Aí eu novo convertido. E fui levando a vida assim. Mas um dia eu tive um sonho. Eu ia numa estrada muito grande, aí caía sobre mim uma chuva muito forte. E dentro daquela chuva, no meio daquela chuva, uma voz dizia assim para mim, vai, porque tem muitas almas precisando de salvação. Mas eu era novo convertido, eu não entendia, né? Aí depois eu tive outro sonho, que eu estava de joelhos, orando, aí chegava um personagem todo de branco, e eu procurava ver o rosto dele, quanto mais eu levantava a cabeça, mais ele crescia. Eu não vi o rosto dele. Aí ele veio com um vaso cheio de azeite, derramou sobre mim e disse, vai, porque o mundo está precisando de pessoas assim, ungidas. Aí Deus foi falando comigo e eu fui entendendo que Deus tinha algo para mim. Aí comecei a pregar. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei, a primeira vez, eu estava na igreja, no domingo de manhã, na escola dominical, aí um dirigente de uma congregação chegou atrás de mim e bateu no meu ombro. Eu nunca tinha pregado. Ele bateu no meu ombro e disse, olha, eu já ouvi falar que você é um grande pregador. Você vai pregar hoje da minha congregação hoje à tarde. Aí eu fui. Eu preparei alguma coisa, escrevi alguma coisa. 10 minutos, foi embora tudo. Deu branco. Foi embora tudo. Aí eu parei, fiz um apelo, se entregaram 2 pessoas para Jesus. Olha. Mas aí o diabo disse assim para mim, eu sei que foi o diabo, você não dá para isso não, fica sentado lá no banco, vai ser crente, disse assim para mim, e não é que eu dei lugar a ele, e cadê eu querer pregar mais? Aí quando eu fui para, passado um tempo, aí eu fui para essa congregação, o irmão foi dirigir lá, um amigo meu, esse que jogava comigo, e que eu levei ele para a igreja, ele era o dirigente. Foi ser pastor, que Foi, bênção. foi pastor, ele foi pastor. E eu era auxiliar. Aí eu comecei a pregar, e fui, né? Aí, uma vez lá no Recife, numa igreja muito abençoada, eu ainda jogador de futebol. Um culto de muito poder, Deus derramou poder. Foi tão grande o poder que quando eu me vi, eu estava debaixo da mesa, no subpúlpito, de joelhos, chorando. Aí Deus usou um irmão, Porfírio, o nome dele, não esqueço até hoje, senhor bem de idade. Deus diz assim, meu servo, que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu acho que eu tinha 6 meses de crente, na Assembleia de Deus. Aí Deus disse assim, meu servo, eu te batizei com o Espírito Santo, não foi para tu ficares com a boca fechada, abre a tua boca. Aí a partir dali, irmão, até hoje, eu não deixei de pregar. Aí fui pregando. Aí Deus falou para mim, né, para o ministério. Uhum. E eu estava no auge da minha profissão, né, como jogador de futebol. E faltava um mês para terminar meu contrato com o Esporte Clube do Recife. Aí eles me procuraram para renovar.
Aí eu disse, não, eu não vou renovar o contrato, porque eu vou parar. Renunciou. Eu não vou mais jogar futebol. Mas você não vai jogar mais futebol? Eu digo, não. Aí eles não quiseram aceitar. E ficou aquela luta. Renova, não renova? Eu digo, não, eu não renovo, não. Aí, nesse período, chega no Recife um emissário do Flamengo do Rio. Aí me procurou, ele me conhecia. Aí disse, Gilvan, eu estou aqui enviado pelo Flamengo. Trago uma proposta do Flamengo do Rio irrecusável para você. Vai fazer sua independência financeira e vai te levar para a seleção brasileira. Aí eu disse para ele, só que o senhor chegou tarde demais. Aí ele olhou para mim, era até um húngaro. Ele olhou assim para mim e disse, eu cheguei tarde demais, como? Eu estou sabendo que falta um mês para terminar teu contrato. Você renovou? Ele disse, não. Assinou algum pré-contrato contra o time? Eu digo, não. E por que eu cheguei tarde demais? Disse, porque Jesus chegou primeiro do que o senhor. E ele me chamou e disse que não era mais para eu correr atrás de uma bola, era para eu correr atrás das almas para ele. Ele disse, você está louco, rapaz? Eu digo, estou, mas de amor por Jesus. E fui taxado de louco, e fui humilhado, pisoteado, passei muita coisa, mas eu fiquei firme. Aí um dia na igreja, naquele tempo, lá no Nordeste, e na igreja que eu estava lá, né, quando terminava o período de oração, que hoje não sei se aqui continua, mas lá no Nordeste não estava vendo mais isso. A gente chegava para os cultos, o templo estava fechado. Só entravam os crentes. Período de oração. Só abria as portas na hora que ia começar o culto. Aí, quando terminava aquele período de oração, para começar o culto, o pastor dizia, um irmão pede um hino. Aí eu estava nesse dia na igreja lá, aí quando o pastor disse, um irmão pede um hino, eu estava de joelho perguntando a Deus, Senhor, tu me queres mesmo no ministério? Aí o irmão lá no meio da igreja gritou, o Senhor da ceifa está chamando. Aí eu disse, pronto, aí me rendi, fui estudar, fui para o seminário e até hoje estou aqui, completei, eu vou completar, né, que eu falei ontem, em fevereiro, 58 anos de ministério, pela graça e misericórdia de Deus. Fui pastor de igreja, ainda solteiro. Noivo foi, fui pastor de igreja e estou aí, graças a Deus, firme, segurado pelas mãos do Senhor. Pastor, eu estava conversando até com meu esposo, né, ontem o senhor pregando e falei assim, imagina que o senhor começou a pregar há tanto tempo, né, e deve ter passado muitas dificuldades também, porque hoje a gente vê que as pessoas, assim, nós temos uma facilidade, né, eu ministro a palavra também, a gente vai de carro, tem avião, tem uma facilidade para você ter essa locomoção, ainda que seja cansativo, só que você vê que muitas pessoas que começaram agora já estão cansadas, estão reclamando, querem tantas exigências, tantas coisas, né? Acham assim que são merecedores. Eu penso que nós não somos merecedores de nada. E eu acredito que essa renúncia foi muito grande que o senhor fez, né? Da sua carreira. Mas deve ter havido outras renúncias. O que o senhor tem, assim, para nos trazer de experiência dessa caminhada, né? Do tempo que era mais difícil até chegar no lugar, né? Olha, foi muito difícil. Agora, só digo uma coisa, eu nunca me arrependi. Mesmo nas horas mais difíceis, de necessidade, eu tinha o segundo maior salário de um jogador de futebol no Nordeste do Brasil. O segundo maior salário. Chegava ao final do ano, o jogador tem férias, até hoje tem, eu ia nas lojas, comprava as melhores roupas, os melhores sapatos. E aí eu sustentava minha mãe viúva e minha irmã. E eu disse para Deus assim, eu vou renunciar. Agora eu vou confiar em ti. Deus não me decepcionou. Eu larguei, quando eu cheguei na minha casa, ou na casa da minha mãe, que era Campina Grande, eu morava no Recife, lá, numa casa que o esporte tinha para os jogadores de fora do Recife. Aí eu cheguei em casa, aí minha mãe olhou para mim e disse, o que é que você está fazendo aqui hoje? Era uma terça-feira. Eu digo, a senhora não tem mais um filho jogador de futebol profissional. Minha mãe é uma mulher muito crente, mas ela ficou branquinha, branquinha. E disse, e agora, nós vamos viver de quê? Eu disse, Deus proverá. Aí, naquela hora, eu sabia que tinha uma reunião de oração na igreja. Aí eu disse, a senhora arruma minha roupa aí e eu vou lá na oração.
Cheguei lá, estava todo mundo de joelhos. Ninguém viu eu entrar, ninguém sabia de nada. Nem minha irmã sabia que ela não estava em casa quando eu cheguei. Aí eu procurei um lugarzinho, me ajoelhei. Com uns 10 minutos, Deus falou assim para mim, que ele viu a preocupação da minha mãe. Meu servo, diz à tua família que as minhas mãos estarão sempre estendidas sobre ti e nunca te faltará nada. Meu Deus. Aí eu saí daquela reunião sem sentir o chão debaixo dos pés. Cheguei em casa, bati na mesa assim, disse para minha mãe, nessa mesa nunca irá faltar o pão. Nunca. Não tinha promessa de emprego, de ajuda de ninguém. Foi pela fé mesmo. Entendeu? Aí não era conhecido como pregador, era conhecido como jogador. Mas como pregador, não. Resultado, eu que vivia no luxo, cheguei a comprar sapato na feira, que eu não tinha condição de comprar na sapataria. Arranjaram uma irmã lá da igreja, um bicozinho para eu fazer, vinha uns alimentos dos Estados Unidos para distribuir nas escolas, aqui no Brasil. Aí arranjaram para eu distribuir numa escola o material quando vinha. Só vinha de mês em mês. E sabe qual era o meu salário? Os sacos vazios. Quando terminava a distribuição, aí eu ia vender os sacos vazios. Uma merrequinha. E um dia eu disse, se o pessoal me visse aqui, e eu pensar que realmente eu estava louco. Que aquele dinheirozinho, aquela merrequinha na mão, me deu uma crise de riso. Eu comecei a rir, naquele riso gostoso. Aí eu olhei para um lado e para o outro e disse, se alguém chegar aqui, mas ele ficou louco mesmo. Então passei provações. Eu dormi em banco de igreja, porque pregar na igreja, eu me lembro como fosse em Aracaju, a igreja não tinha condição de botar dentro no hotel, e nem na casa do pastor, eu dormi no banco da igreja. Teve domingo, eu dirigi uma igreja no interior, isso em 69, teve um domingo que o almoço era um pão com banana. E foi muita luta mesmo. Muita gente hoje diz, pastor Gilvan é rico, pastor Gilvan é famoso. Eu digo, não, eu sou famoso não. Famoso é Jesus, eu sou só conhecido. Porque eu nunca salvei ninguém, nunca batizei ninguém com o Espírito Santo, nunca fiz um milagre, então eu não sou famoso. Eu sou conhecido. Mas o senhor é um pregador, é um grande pregador. Não, eu sou um pregador cumprido. Sou grande, não. Tem nada de grandeza em mim. Agora, hoje, diz o pastor Gilvan, muitos dizem e tem inveja de mim. Deus já falou, pessoas já disseram a mim, olha, pastor, o senhor não sabe, o senhor é alvo de muita inveja. Muita inveja. Tem muitos pregadores que têm ciúme do senhor. Mas não sabe por onde eu passei. Aí, como eu conheci a minha esposa, né? Namoramos, noivamos, eu digo, agora vamos comprar os móveis. Eu dirigi uma igreja no interior da Paraíba. Um saláriozinho pequeno. Aí comprei todos os móveis, a prestação. Paguei tudo. Aí agora vamos casar. Cadê o dinheiro para alugar uma casa? Tinha. O que eu ganhava não dava. Aí, resultado, a avó da minha esposa foi quem criou ela, uma senhora, uma das fundadoras do trabalho da Assembleia de Deus em Campina Grande, disse, ela gostava de mim talvez mais do que dos filhos. Aí ela disse, meu filho, você casa e vem morar aqui. Ela tem uma casa grande, bonita. Aí ele, então eu topo, eu quero casar. Aí, mas não tinha condição. Aí fiquei lá morando, né, com eles lá de favor, e Deus foi me abençoando. Depois essa casa que eu morei de favor, Deus me deu. Ela morreu, aí ficou a casa para os herdeiros, 7 herdeiros, ninguém quis comprar, e acabou eu comprando. Olha só. Deus me deu condição. E assim foi a minha vida. Passei muitas provações. Teve a ocasião de eu pegar as dívidas que eu tinha assim, botar em cima da cama, dobrar o joelho e dizer, está aqui, Senhor. Quando eu não era crente, nunca ninguém bateu na minha porta para me cobrar. E agora que eu sou crente, vai vir gente aqui para me cobrar? Aí Deus mandava. É coisa minha. Quando nós obedecemos, ele é fiel, né? É o que está escrito. Eu cito sempre esse texto bíblico.
são dois textos bíblicos. A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. E o outro é lá em Gênesis 24, diz assim, era Abraão já velho, avançada em idade, e Deus o abençoou em tudo. Essa é a minha... aconteceu comigo, Deus me chamou e eu obedeci. E Deus prova mesmo para ver se o cara, né, mesmo, dá mesmo pro negócio, né, como se diz. E Deus tem me abençoado em tudo. Depois de sair, né, essa casa, não estava nem terminada essa casa. Aí Deus foi me tornando conhecido, eu fui tendo uma agenda boa e dirigi essa igreja. E, resultado, comprei a casa, terminei a casa. E quando terminei a casa, Deus me deu um Chevette 0 quilômetro, naquela época. E Deus já me deu 4 Mercedes-Benz, 4. Eu não tenho salário desde 1975, mas Deus usa alguém, foi me dando carro Chevette, Escort, Monza, e foi até que chegou na Mercedes. O Mercedes eu possuí até antes o último da pandemia. Aí veio a pandemia, como eu vivo também de agenda, né? Aí minha agenda ficou resumida a dois lugares, um no Rio e outro aqui no Paraná, em Maringá, parece. Aí eu desfiz do Mercedes por causa da manutenção, aí passei para um Corolla, mas eu, no tempo que eu jogava futebol, que tinha o salário que tinha, eu não tinha uma bicicleta. Deus me deu esses carros todos que eu já falei, inclusive Mercedes. E Deus tem dito para mim, meu servo, a minha promessa contigo continua de pé. Amém. Deus tem... É tanto que, como eu gosto de me vestir bem, minha esposa gosta de se vestir bem, aí lá em João Pessoa, na igreja, né, que eu congrego, o pessoal diz, pastor Gilvan é rico. Porque eu digo o seguinte, eu vejo o pessoal do mundo aí, né, tudo bem chique, eu como um servo de Deus, vou andar maltrapilha aí, como um Zé Ninguém. Um dia eu ia no avião, bem vestido, né, blazer, que eu me lembro, blazer azul que eu tinha, calça cinza, bem arrumado, eu ia pregar no Rio. E 2 jovens, um na poltrona do meio, outro na janela e eu no corredor. Aí eles olhavam para mim e cochichavam. Daqui a pouco um virou para mim, o senhor é político, eu digo, o senhor não é ministro, não? Aí eu digo, está me diminuindo, rapaz. Mas o senhor deve ser pelo menos um senador da República. Digo, está me diminuindo. Eu sou servo do Deus vivo, eu sou ministro do Deus Altíssimo. Então, o pessoal diz que o pastor Gilvan é rico, que eu moro num apartamento a 100 metros da praia, que Deus me deu, no 9º andar. Eu tenho um carro bom e vivo uma vida boa. Minha esposa, meus filhos, todos formei eles em colégio. Só minha filha não é formada, porque ela fez o vestibular quando ela tinha 19 anos, não passou, ficou frustrada, mas ela tinha uma chamada. Aí eu fui pregar nos Estados Unidos, aí levei ela, eu e minha esposa. Aí quando chegou lá, eu já tinha 2 filhos que moravam lá. Ela disse, deixa eu ficar aqui uns dias com André e Júnior, meus filhos, meus irmãos. Aí quando o André voltar, que esse André tinha terminado o curso de engenharia e foi para os Estados Unidos para melhorar o inglês, né? Ele e a esposa, todos são formados, são professores até da universidade. Aí nós deixamos ela lá. Aí André voltou, ela disse para a gente, a minha esposa chorou muito, mãe, eu não vou voltar, porque eu tenho a chamada de Deus. Pronto, até hoje. Ficou 20 e tantos anos lá. Entendeu? Então formamos filhos, tem um que é psicólogo, tem o mais velho é formado em Direito, esse que eu falei agora, o André, ele é doutor em engenharia, não só fez engenharia, é doutor. Ele e a esposa são professores da universidade. E Deus, minha filha é uma bênção, entendeu? Não se formou, mas é um instrumento da mão de Deus, casada com um pastor. Um privilégio, né? É um privilégio, entendeu? Então, mas eu passei muita prova mesmo. Mas eu não acredito em crente que não passa prova.
É verdade. Olha, se alguém disser, eu sou crente, nunca passei uma prova, eu duvido. Tá indo no caminho errado, né? Eu sempre falo, tem alguma coisa errada, Eu- pode eu- procurar. Eu duvido. Deus prova. E tem uma coisa, Deus bota a gente no deserto. Isso aqui é lindo o que eu vou dizer. Ninguém sai do deserto desaprovado. Ou sai aprovado ou não sai. Enquanto não estiver aprovado, ele não sai do deserto. Tem gente que você diz, fulano só, a prova dele não termina, é porque ele Não foi aprovado, hein? não foi aprovado ainda, entendeu? Então eu passei muitas lutas, muita coisa na minha vida, mas nunca olhei para trás, nunca reclamei. Minha esposa diz a todo mundo até hoje, Gilvan não reclama de nada. Se você botar uma comida pode ser a comida que for, eu não reclamo. Nunca reclamei, entendeu? Porque eu digo sempre, como é que eu dou graça pelo alimento e vou reclamar? Eu estou sendo o que? Um fariseu, Exato. entendeu? Eu sou assim. Se eu tomo café, a fruta, dou graça. Aí depois eu vou comer o pão com ovo, ou o que for, eu dou graça de novo. Até minha filha, da última vez que eu estive lá, o ano passado, lá nos Estados Unidos, aí eu agradeci pelo alimento, a fruta, né, que ela trouxe. Aí quando ela trouxe o outro, aí eu dei graça. Opa, aí, o senhor não deu graça? Não, eu dei graça pela fruta. Agora eu estou dando graça pelo restante. Aí minha esposa disse assim, olha, se ele comeu uma banana aqui, daqui a pouco ele for comer um pedaço de doce, ele agradece pela banana e agradece pelo doce. Porque eu sei o que eu passei. Reconhecendo a provisão de Deus. Eu sei o que eu passei. Você chegar na sua casa querer comer uma banana e não ter, e hoje, se eu quiser, eu compro um seed de banana. Tem que ser grato, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Inclusive a Bíblia diz, né? Em tudo dá graça, né? Porque essa é a vontade de Deus. Exercitar a gratidão, né? Gratidão. Gratidão. Olha, nós somos mais abençoados quando agradecemos do que quando pedimos. Está na Bíblia isso. Sem dúvida. E muitas pessoas, né, pastor, atraem maldição para a própria vida porque ficam reclamando, murmurando o tempo inteiro, né? Enquanto Olha, poderiam ser gratas e receber muito mais. Nenhum crente prospera reclamando. Repita, pastor, que tem muita gente que precisa ouvir. Olhe para aquela câmera ali e dê o recado, porque isso é muito importante, é uma chave. Muitos crentes não prosperam porque são murmuradores. Não sai da prova porque são murmuradores. A gratidão é uma das coisas que mais alegra o coração de um pai. Eu sou pai e eu sei que a gratidão de um filho, o reconhecimento, é uma das coisas que mais agrada. E Deus não é diferente. Quer ser abençoado, seja grato a Deus. Seja grato, faça como Paulo. Paulo disse, eu sei viver na abundância, eu sei viver na escassez, né? E ele mesmo diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, eu tenho todos os defeitos, mas esse eu não tenho. Tenho certeza que eu não tenho. Eu um dia disse a um irmão, conversando com ele, sobre oração, eu digo, irmão, quando eu vou orar, eu passo mais de uma hora só agradecendo. Ele larga a luva, 1 hora agradecendo? Eu digo, ainda é pouco. Sabe o que eu disse? Eu digo, se Deus parasse de me abençoar agora, e eu passasse o resto da minha vida agradecendo pelo que já fez por mim, seria pouco. Graças a Deus, Deus tem me abençoado. De uma maneira, eu digo como José, nas minhas orações, porque eu cito muito a Bíblia quando eu estou orando, sabe? Eu digo, Senhor, eu te agradeço, porque eu posso dizer, como disse José, Deus me fez crescer, que foi Deus que me fez crescer, foi Deus que me tornou conhecido. Aleluia. Porque tem gente que cresce às custas dos outros, entendeu? Como é que diz, pisando nos outros, acusando os outros, puxando o tapete dos outros. Aí é um crescimento que não vai muito longe. Eu digo como José, Deus me fez crescer, e eu digo como Neemias, o Deus dos céus é que me fez prosperar. Amém. Eu sou um homem próspero. Eu digo agora, até porque eu sou judeu. Eu e minha esposa, nós somos descendentes de judeus. E é difícil encontrar um judeu pobre. Por incrível que pareça, fizeram o que fizeram com Jesus, rejeitaram, mas Deus prometeu.
A Bíblia diz assim, que Deus é fiel para cumprir. E diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, está escrito na Bíblia, ele permanece fiel. Você vai em Israel, como eu estive em Israel, você fica abismado. Um lugar que a terra vermelha, você dizia que não nasce nem capim. É aquela fartura. Israel é o maior exportador de flores do mundo. Você passa naqueles lugares, aqueles pés aquelas bananeiras, cada cacho desse tamanho. Tudo a promessa de Deus. Deus não prometeu que ia transformar o deserto em manancial. Então, é isso comigo, é isso também. Deus me prometeu. Eu não tinha casa, casei, como eu já falei. Depois, um irmão, um pastor, me emprestou uma casa para eu morar. Meus filhos foram nascendo e eu saí da casa da minha sogra, da avó de minha esposa. Aí esse irmão me comprou uma casa e me deu para morar sem pagar aluguel. Mas sabe o que é que eu fazia? E eu digo para você que está me vendo, me ouvindo, se Deus te prometeu alguma coisa, seja sempre dizendo para ele, Senhor, eu estou firme na tua promessa. Sabe o que eu dizia para Deus? Senhor, tu me prometeste que as tuas mãos estarão sempre estendidas sobre mim, nunca me faltará nada. Me falta uma casa, e Deus me deu. Glória a Deus. É porque às vezes às vezes eu cobro de Deus. Ele é meu pai. Lembrar, né? Eu tenho intimidade com ele, eu posso conversar com ele, eu converso coisa com Deus, que se eu falar para vocês vão ficar escandalizados. Mas porque é meu pai. Eu tenho intimidade com ele, entendeu? Então Deus, tudo que eu pedi a Deus, Deus tem me dado. Entendeu? Meu sonho era ter uma aposentadoria. Porque eu fui pregar há 20 anos atrás, numa igreja lá na Bahia, e Deus usou uma irmã, e a irmã chegou e disse assim, Deus está me mandando dizer que vai lhe dar uma aposentadoria. E Deus me deu. 20 anos depois. Entendeu? Eu tenho essa aposentadoria. Tempo exato. Faz 2 anos. Porque Deus não mente, Deus não se engana, Deus não fica devendo nada para ninguém. Entendeu? Quem tiver promessa de Deus, escute isso, você que está me vendo e ouvindo. Se você tem promessa de Deus, vá dormir tranquilo, que você não morrerá enquanto Deus não cumpriu o que lhe prometeu. Ele não vai ficar devendo a você, não. E prosperidade na ótica de Deus é a ausência de necessidade. Então, Exatamente. nós não temos necessidade de nada, é um maná de cada dia, né? E é o de cada dia, né? Porque às vezes tem gente que quer muita coisa. Eu digo a Deus, Senhor, eu não te peço nada. Eu não te peço mais nada, porque o que tu tens me dado é suficiente para eu viver bem. Agora eu só te peço uma coisa, que tu me mantenhas com o pão de minha porção acostumada. Me mantenhas com o padrão de vida que eu tenho hoje até o último dia da minha vida. E eu serei eternamente grato a ti. Eu não peço a Deus mais não. Se eu me dê mais. Porque tem crente assim, que ele tem uma casa boa. Nós temos que ter contentamento também, né? A Bíblia diz lá em Hebreus, sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Porque está escrito, não te deixarei, nem te desampararei. Então pronto, eu estou firmado aí. Eu não tenho ganância. Os pastores dizem para mim, pastor Gilvan, o senhor ainda é um pastor que a gente pode convidar. Porque o senhor quer acertar com a sua oferta, aí o senhor fala qual é a oferta, às vezes o pastor diz, não pode ser menos, eu não deixo de ir por isso. Não deixo de ir, não tenho ganância, entendeu? Graças a Deus, eu vivo muito bem e sei que Deus nunca vai deixar me faltar nada. Glória a Deus. Amém. Pastor, e nessa trajetória, assim, o que o senhor já viveu de milagre com Deus? Porque a gente vive milagres diários, né? Mas sempre tem algo, assim, que marca a nossa história, marca a história da nossa família ou do nosso ministério. O que o senhor já viveu, assim, de grandioso, né? Que o senhor poderia compartilhar conosco? Olha, irmã, eu tenho várias experiências nesta área, mas uma das coisas que marcou
a minha vida foi exatamente quando eu não tinha condição de alugar uma casa, depois não tinha condição, depois de casado, de sair de dentro da casa da avó da minha esposa. E como eu falei, ela morreu, ficou para os herdeiros, eram 7 herdeiros, e eu disse, e agora para onde eu vou? Né? Porque os herdeiros ficaram querendo vender a casa. E pediram até a mim, para eu procurar um comprador, e eu fui. E sabendo que se vendesse a casa, eu tinha que sair. E o resultado é que um dia, 2 das tias da minha esposa, que não casaram, viviam dentro de casa, elas chegaram para mim e disseram, Gilvan, compra essa casa. Eu disse, como é que eu vou comprar a casa se eu não posso? Não, a gente dá a parte da gente para você, a gente fica morando com você. Olha a roda grande passando por dentro da pequena. Eu morava com ela de favor e agora ela estava se oferecendo para morar comigo. Eu digo, eu vou comprar a casa. Aí eu digo, eu compro a casa. Comecei a orar a Deus. Olha, teve irmão lá na Bahia, agricultor, pessoa que eu tive participação na conversão dele. Ele um dia ligou para lá, aí eu estava viajando, minha esposa disse, ele vai chegar hoje. Aí ele disse, diga a ele que eu plantei 50 hectares de feijão, 25 é dele, para ele comprar a casa dele. E foi assim, Deus foi mandando. Houve uma ocasião em que eu fui pregar na Bahia também. Aí lá na cidade chamada Teixeira de Freitas. Aí quando foi no domingo de manhã, depois da escola dominical, o vice-presidente da igreja, fazendeiro, ele disse, pastor Gilvan, o senhor estava pregando e Deus disse, dá uma vaca para ele. E eu já reservei a vaca lá na fazenda para o senhor. Já sei qual é a vaca que eu vou lhe dar. Aí me levou na churrascaria para almoçar, cheguei lá, tinha 2 presbíteros da igreja. Aí eu disse assim, olha fulano, o irmão aqui, Gildeci, vai me dar uma vaca, rapaz. Aí o presbítero disse assim, não tem uma não, tem 2. Eu dou sempre uma vaca para o congresso, esse eu não dei, vai ser do senhor. Aí o outro disse, não tem 2 não, tem 3. Eu saí fazendeiro, saí de lá fazendeiro. Eu digo, vocês vendem as vacas, mando dele que eu estou comprando na casa de herdeiro. E foi assim. E a última pessoa que eu tinha que pagar, entendeu? A última herdeira não queria vender. Pelo que eu estava pagando os outros, queria mais. Eu digo, não, eu não faço esse negócio não. Se eu dei aos outros tanto, eu só compro se for a mesma coisa. Sim. E eu fui pregar no Piauí e resultado, resumindo, no domingo à tarde eu estava pregando na praça, aí um presbítero da igreja presbiteriana perguntou ao pastor da Assembleia de Deus lá de Teresina, de que o pastor Gilvan vive, esse de oferta, de que ele passe lá no meu escritório amanhã. Na segunda-feira, eu ia viajar na segunda-feira. Aí eu fui com o irmão pastor lá, ele me deu uma oferta grande, que eu comprei a casa, reformei a casa e comprei um Chevette 0 quilômetro. Glória a Deus. Quer dizer, é milagre, fora outros milagres que, entendeu, que eu poderia contar, mas eu vou resumir. Deus é o Deus da provisão, né, Mayara? Enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, o Senhor sempre cuidando das coisas do Senhor, pregando a palavra, o Senhor vai provendo, cuidando, né, da casa, da família, do ministério. Tudo que Ele promete, Ele realmente cumpre, né? Eu digo sempre que se existe uma pessoa que pode afirmar ser testemunha da fidelidade de Deus, chama-se pastor Gilvan Rodrigues. Deus tem sido muito fiel. Porque agora eu tenho procurado também, né? Ser fiel, porque não adianta pegar um adesivo e colocar no carro assim. Deus é fiel, que a gente vê muito. Que Deus é fiel, até o diabo sabe. Quer saber se nós somos fiéis a Ele. Isso é o que é importante, né? É verdade. Pastor, foi muito bom estar com o senhor aqui nessa manhã. Eu gostaria de pedir para o senhor olhar ali para aquela câmera e deixar um recado para aquele jovem, aquela pessoa que talvez está aí meio em dúvida sobre a sua fé, sobre a volta de Jesus, né? O que o senhor pode deixar para hoje fortalecer a fé dessas pessoas? O que eu posso dizer é que você
Não olhe para trás. Não desanime. Jamais se desvie dos caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando. A vinda dele está próxima. E firme-se nele, firme-se na sua palavra, e que Deus vai te abençoar grandemente, ricamente. Não se deixe levar pelas conversas dos amigos que não são crentes. Não dê ouvido a Satanás. Ele pode até dizer que você é um fracassado, que você não vai vencer, que não vale a pena servir a Jesus. Eu posso dizer, nesses anos todos que eu sirvo ao Senhor, que vale mais do que a pena. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo. Então, firme-se no Senhor e vamos em frente, porque está chegando o dia de nós darmos um adeus a este mundo. Glória a Deus. E quem vai morar no céu são os que permanecerem firmes e fiéis ao Senhor. E que Deus abençoe você que está me vendo nesse momento, nesse programa. E aproveito para agradecer, né, pela oportunidade, esse espaço que vocês me deram para falar um pouco das coisas de Deus, da minha vida, e que Deus continue abençoando vocês. Continue, porque eu não digo, eu digo até para os irmãos, não diga nunca assim, Deus te abençoe, quando vai se despedir do irmão, da irmã. Não é essa, isso aí está errado. O que nós temos que dizer, quando for nos despedir de algum irmão, Deus continue te abençoando, porque todo crente já é abençoado. Está escrito em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Não tem um crente que diga assim, eu não sou abençoado. Se disser, é ingrato. Todos nós já somos abençoados na bênção maior que é a salvação. Aceitou Jesus, está salvo, já é abençoado. Agora, Deus continue nos abençoando. Amém. Então, para finalizar, pastor, faz uma oração para encerrar. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos por este dia que o Senhor criou e que estás acrescentando à nossa existência. Te louvamos pela tua paz em nossos corações, pela tua bênção sobre as nossas vidas, por esse momento aqui, Senhor amado, quando tivemos a oportunidade de contarmos quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Te pedimos agora que o Senhor continue nos abençoando neste dia, nos dando um dia de paz, um dia de muita tranquilidade, de bênção, um dia de boas notícias, e continue nos guardando debaixo das tuas potentes mãos, Senhor amado, e nos ajudando nesta caminhada, para que possamos cada dia sermos mais crentes, para que possamos viver no centro da tua vontade, para que possamos ver uma vida que te agrade, te honre, te glorifique, te satisfaça, e que tu tomes prazer em nós, como tu tomaste do teu servo Davi. Abençoe este programa, abençoe as irmãs, abençoe pastor Altair, abençoe seu ministério, sua família, a igreja aqui, Senhor amado, onde eu estou pregando. Abençoe esta cidade, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, como tu fizeste com Abraão. Nos abençoe, porque nós precisamos. Nos fortalece com a força do teu poder, nos dá uma renovação espiritual diária e também uma renovação física, Senhor, e que o teu Espírito encha o nosso ser e nos use com muito poder para a glória de Jesus, e que estejamos sempre preparados para a tua vinda, que está muito perto, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos também pelo culto de hoje à noite, manifesta ali o teu poder e a tua glória, e me deis a mensagem que os que vão estar hoje à noite estão precisando ouvir. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e nós te vemos no próximo episódio, né, Mayara? A paz do Senhor!